Oi galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Bagunça. E hoje a gente vai entrevistar a nossa amada inspetora. Oi galera, meu nome é Marina. Marina, conta pra gente quantos anos assim você tá nessa profissão? Quer dizer, ficou muito, sei lá, Não, artificial. Muito artificial. Bom, 1, 2, 3 e... Oi galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Bagunça. Hoje a gente vai entrevistar a nossa querida inspetora. Oi galera, meu nome é Marina. Marina, você quer começar conversando sobre as rebeliões que já teve aqui e tal? As coisas, as histórias já que aconteceu com você aqui no Cândido de Moura. Então aqui no Cândido, esse ano eu completo 10 anos aqui. Já aconteceu muita coisa aqui na escola, tanto coisa boa como coisa ruim. A rebelião, primeiro eu vou começar contando assim, né? Quando a gente chegou aqui, não tinha inspetor de alunos, já faziam alguns anos que não tinha inspetor fixo. Que na verdade não é inspetor de alunos mais que fala, né? O cargo nosso é agente de organização escolar. Porque antigamente se dividia assim, no inspetor de alunos e no secretário de secretaria, que só tomava conta da parte burocrática. Daí juntou tudo, virou agente de organização escolar, que a gente faz tudo, tanto atendimento em secretaria quanto no pátio. Daí quando a gente entrou, já faziam anos já que não tinha um agente fixo. Então quando a gente entrou aqui foi bem difícil. A gente encontrou uma escola bagunçada, na verdade, com muito lixo. A sala que hoje atualmente é a nossa sala era uma sala depósito, que a gente tirou acho que uns 3 caminhões de reciclagem mesmo. E, então assim, foi uma lapidação. A gente foi lapidando a escola. Quem acolheu muito a gente assim foi a dona Cidinha, que era faxineira da escola. Ela que foi mostrando pra gente os alunos, falando o que a gente tinha que fazer, como que funcionava o horário de intervalo. Ela que deu a base pra gente aqui, não foi nem a gestão da escola. Foi a faxineira que foi nos orientando. Você lembra o ano que era? Desculpa. Foi 2013, quando a gente entrou aqui. Nós entramos em 6 inspetores e foram indo embora. Sobrou desses 6, sobrou eu e a Michele, que também completa comigo esse ano 10 anos aqui na escola. Eu nunca me imaginei estar aqui. Eu sou moradora do bairro desde que eu nasci. Tô com 35 anos, desde que eu nasci eu moro aqui no bairro. E aqui era uma escola que todo mundo falava muito mal. Ainda tem gente que fala mal da nossa escola porque não conhece a nossa escola. Sim, acabou não entrando na escola, não Escuta coisas, mas não vem vivenciar a nossa realidade para ver que não é bem assim. Então era uma escola que eu tinha medo de passar na rua. É uma escola que no meu ensino médio, ao invés de eu estudar aqui, eu ia para Antônio Caio a pé, andava longe por ter medo de vir aqui. Quando eu prestei o concurso, a minha mãe ficou muito apavorada. Minha mãe é professora aposentada. Minha mãe falou assim, você não vai trabalhar lá. Daí eu falei, não mãe, eu vou para trabalhar na secretaria, porque quando eu vim para ficar na secretaria. Lá eu fiquei 2 anos e não era isso que eu queria. O que eu queria era o pátio, era ficar com vocês, tá perto de vocês. Queria lutar. E desculpa te interromper, Marina. Como você descobriu que era isso que você queria pra sua vida? Que você queria estar com a gente, que você queria enfrentar os medos? Porque, querendo ou não, tem alguns alunos que podemos considerar perigosos. Tinha, né? Tinham. Foi assim, lá na secretaria, a gestão que estava quando eu entrei, a convivência era difícil. Trabalhar em secretaria com documento eu gosto, e até hoje, por exemplo, nas férias, quando vocês não estão aqui, eu tenho que continuar trabalhando, eu desço para a secretaria para trabalhar lá. Mas quando eu fui vendo que, assim, muitas crianças, a rebeldia, né, entre aspas, da criança não era por maldade e sim por carência, eu falei, não, é aí que eu quero ir, entendeu? Eu acho que, assim, é muito o olhar. Nós temos até um caso que eram 2 irmãs e eram meninas excelentes, que eram super de boa, tratavam a gente com respeito, e do nada elas mudaram o comportamento.
A mais velha começou com um comportamento agressivo, até que um dia eu, a Michelle e mais umas meninas que trabalhavam aqui, a gente chamou ela na nossa sala e falou, não, você vai falar agora o que tá acontecendo. A gente tinha uma mediadora que ficava com a gente aqui. E O que seria mediadora? Mediadora é tipo a coordenadora que media os conflitos. Conflito entre aluno e professor, aluno e agente escolar, aluno com aluno, direção. Tipo como se fosse a autoridade como se da fosse escola. como se fosse uma psicóloga. Ah, sim, Ela vai chamar, por exemplo, eu tive um conflito com você, o Cauã, o que tá acontecendo? Marina, o que tá acontecendo? E fazer a gente entrar em comum acordo. E daí a gente chamou essa menina, foi a hora que ela começou a chorar e ela falou assim, eu não quero ir embora pra minha casa, porque nesse momento a minha irmã mais nova tá sendo estuprada e a hora que eu chegar em casa é a minha vez. Então, por isso, o padrasto, enquanto a maior de manhã estava estudando, ele abusava da menor. A hora que ela ia embora, ela sabia que ela ia ser abusada e a irmã dela ia estar aqui na escola. E daí nisso nós falamos, não. A gente assinou o conselho tutelar, a direção da escola chamou polícia, esperou a irmã mais nova chegar, foi, realmente viu que era verídico, né, o fato. E o cara foi preso, elas foram pra casa transitória e ela já ia completar a maioridade. E quando ela completou a maioridade, ela casou, porque ela já tinha um namorado, e ela adotou a irmã. Porque a mãe, assim, a lei nossa é muito falha, né? Então o cara não demorou muito pra sair. Quando o cara saiu, a mãe voltou com ele, sabendo tudo o que fazia pras filhas. Então ela assumiu o papel de mãe da irmã mais nova. Então, assim, eu falei, não, é isso que eu quero ficar no pátio, eu quero sentir na pele essas crianças. E todo mundo sabe que eu sou brava. Sim. Mas do mesmo jeito que eu sou brava com vocês, eu sou com as minhas filhas. Porque é isso que o bem que eu quero para as minhas filhas, eu quero para vocês. Então, na hora de dar um abraço, de dar um colo, de dar um ombro, eu tô aqui. Na hora de chamar a atenção que vocês vão ter que ouvir, eu vou falar também. Então, é isso. Na verdade, eu nunca me imaginei na educação, porque a minha mãe era professora, né? E eu falava, mãe, não quero. Não quero isso pra mim. Só que virou uma paixão tão grande que a faculdade que eu tô cursando é pedagogia, para eu poder dar aula. E você sabe como estão essas meninas hoje, Marina? Você Tão bem. tem algum contato com elas? Também, graças a Deus, a mais nova ainda continua com a irmã, ela casou, continua casada, tem filho, tudo. Graças a Deus, estão bem encaminhadas. E o agressor? Tá com a mãe. Foi preso, foi solto e a mãe voltou ao relacionamento com ele. Nossa. É uma história bem pesada, né, Marina? Acaba que a gente, querendo ou não, guarda no coração. É uma coisa que você nunca vai esquecer, né? Não, é coisa sim, que a gente achava que só via em televisão, longe da gente. Eu nunca imaginei isso perto de mim, sabe? De vivenciar uma coisa dessa. Marina, e a gente já conversou algumas vezes, e seria legal abordar no podcast, que tem uma história que você conta de uns caras que pegaram um crânio no cemitério e trouxeram pra cá. Como que foi essa história? Conta pra gente. Foi quando eu não estava aqui na escola ainda, foi um pouco antes de eu entrar a trabalhar. Tava tendo, tipo, uma reforma no cemitério e tava exumando os corpos, que é quem morreu, né, a hora que só tá os ossos, tira, coloca num saco de lixo para poder pôr um novo falecido ali, né? E daí nessa transição, eles souberam que tava tendo e eles não gostavam da diretora. Eles saíram da escola, porque o muro era baixo, pularam o muro, foram lá no cemitério, acharam uma das covas que tava tendo essa exumação, pegaram o crânio e colocaram em cima da mesa da diretora. Nossa. Pra assustar a diretora, só que na verdade não assustou, né? Ela pegou o crânio com um cabo de vassoura, caiu até um livro. Pegou e foi lá no cemitério devolver. Então, assim, é uma história que todo mundo fala, não pode ser verdade. E aí foi. Os alunos fizeram isso pra assustar a diretora, pra coisa de traquinagem de criança, né? Uhum. Foi essa a Coloca história. traquinagem nisso, né? Quer falar? Não, pode perguntar aí. Bom, teve um caso mais recente, né? Agora, que aconteceu, acho que ano passado.
Você gostaria de contar pra gente um pouquinho sobre esse caso que aconteceu enquanto a escola estava em reforma? Do Da roubo, você tragédia. fala? Ah, da Da tragédia. tragédia. Esse ano não, o ano passado, na metade do ano, a nossa escola entrou em reforma. E no fim do ano, veio uma equipe, né, para reformar a escola. De outro São pessoas estado. de fora, né? De outro estado De ou outra, de outra cidade? de outra cidade. Eles são do litoral. Os meninos vieram para reformar. Só que eles são pedreiro da parte baixa, eles não faziam telhado. Só que uma das principais coisas que precisava mudar na nossa escola era o telhado, que era muito velho, e pôr um telhado novo. E nesse dia chegou uma equipe só para fazer a reforma do telhado. E eu falo que nunca vai sair da minha cabeça eles, porque eles chegaram com fome, eles estavam vindo de longe, no caminho quebrou o carro, eles tomaram chuva, demoraram para chegar aqui, era um dia chuvoso. Eles pediram para comer, tinha acabado de ser o intervalo, a merendeira preparou comida para eles, eles comeram, né, a comida e já foram ver o telhado. Daí, um dos pedreiros que estavam aqui, que assentava o piso, ele falou assim: ô Marina, você cuida bem desse rapaz. E abraçou um dos meninos e falou assim: ó, que ele é que nem meu filho. Ele falou: você vai gostar muito dele, que ele é uma pessoa muito boa, é ele que vai tomar conta da mudança de telhado. Eu falei: tudo bem. Daí eu aproveitei e conversei com ele. Falei: vocês vão trocar o telhado, mas questionei, vocês têm equipamento, né, pra estar fazendo essa mudança. Daí ele falou assim: não, na parte baixa não precisa, porque a altura de casa, a gente tá acostumado, faz anos que a gente trabalha só com isso, né? Eu falei: nossa, mas é perigoso, né, porque o meu marido trabalha na Cargill e lá eles têm treinamento, fala que tem que ter a linha viva, tem que ter cadeirinha, tudo para subir em qualquer altura, acima de 1 metro já teria que subir. E ele voltou a falar: não, mas com a gente é tranquilo, a gente tá acostumado. E já era hora de eu ir embora. E eu lembro que começou a chuviscar e eles queriam adiantar o trabalho porque estava atrasado. E eles recebem por empreita. Então, assim, quanto mais tempo eles demorar para fazer, mais eles demoram para receber. E ele começou a desmontar o telhado da secretaria. Nisso eu fui embora, que já tinha dado a minha hora. Eu acho que passou 1h30 que eu estava em casa, meu telefone tocou, era a Michele, muito nervosa, chorando, falando que um dos meninos tinha morrido. E eu falei: eu não acredito. E eu achei que era um dos pedreiros, porque um deles tinha passado mal no dia, tinha tido pressão alta, né? Eu falei: ele infartou, né? Ela falou: não, Marina, um menino que chegou para fazer o telhado caiu do telhado e morreu. Eu falei: eu não acredito. O que o cara tinha abraçado. Que era o que o rapaz tinha abraçado e falado pra eu tomar conta dele. Olha, arrepiei. E ele tinha chegado, falado que vinha de longe, ele deixou 5 filhos, a mulher e 5 filhos, um pequeno de 1 ano, e acho que o mais velho de 9, 10 anos. Então, assim, foi uma tragédia, uma coisa que a gente nunca imaginou, uma pessoa que veio pra trabalhar, que tinha acabado de chegar, estava com fome, cansado da viagem, queria trabalhar logo para poder receber e levar o sustento para casa. Aconteceu uma fatalidade dessa. Então, acho que assim, nesses 10 anos que eu tô, dentre tudo que eu passei, isso acho que foi uma das piores coisas que já aconteceu aqui. Isso é triste, né? Uma coisa acontecendo na nossa escola, assim. E deve ter sido um baque, assim, enorme, né, pro pessoal da escola, pra família. As crianças também ficaram super assustadas, que depois elas falaram que escutaram o barulho. Deve ter sido um desespero, né? Porque, assim, a sorte que tinha acabado o intervalo, então tava todo mundo na sala de aula. E só que, assim, o pessoal que tava na secretaria falou que o barulho foi muito alto, porque ele caiu de cabeça no chão, né? Então, assim, depois a gente foi ver a câmera, né? Porque a gente teve que... Eu e a Samara, a gente teve que mostrar a câmera pro pessoal da secretaria, né? Que veio pra perícia. E... você vê o desespero de todo mundo, ver a pessoa caída ali porque ele caiu e morreu na hora. Assim, não teve o que fazer. Mas quebrou o crânio? Muito sangue, gente, muito sangue. E você vê o desespero das pessoas ali em volta tentando, os companheiros de trabalho dele de anos, porque um dos meninos depois ainda falou assim, no outro dia, falou: Marina, eu nunca mais vou subir num telhado na minha vida. Ele falou: porque ele não era só o meu amigo, ele era a minha família. Ele falou: ele me ensinou a trabalhar. Eu trabalhava mais de 10, 15 anos junto com ele. E ele falou: e eu olhar ele ali e eu não poder fazer nada. E ele morto e eu tentar...
Porque eles pegaram, sabe, tentavam chamar ele, mas já, infelizmente, já não tinha mais o que fazer. Marina, você também comentou há um tempo atrás sobre uma agressão policial. Foi... Você queria contar pra gente? Foi assim, aqui, o noturno nosso, no começo, acho que foi 2014, se eu não me engano, era um noturno muito volumoso de alunos, né? Porque a gente tinha o regular e o EJA, né? Então eram muitos alunos. E nesse dia era o horário da entrada e ficava o portão do estacionamento aberto para os professores que vinham trabalhar e aluno que colocava o carro aqui dentro. E nisso a polícia estava perseguindo, fazendo uma perseguição de um cara de moto. E o cara, para fugir da polícia, entrou dentro da escola. Nossa. E a polícia entrou atrás. E o pessoal, os alunos, acharam que a polícia estava agredindo ele. E ele entrou no banheiro e a polícia entrou pegar. Nisso virou um tumulto. Porque os alunos começaram a jogar bola, porque antigamente o pessoal do noturno podia jogar basquete, então a gente deixava a bola. Começou a jogar latão de lixo na polícia, bola, carteira, a mesa de ping-pong. Eles pensaram que era aluno? Que a polícia tinha entrado a agredir alguém ali. Porque assim, não foi tão rápido que eles não conseguiram entender o que estava acontecendo. E daí foi aonde a polícia teve que entrar no banheiro e chamar reforço para eles conseguirem sair de dentro da escola. Porque os alunos acabaram meio que virou não é um arrastão que fala, né? Rebelião. Isso, uma rebelião onde os alunos foram defender a pessoa que a polícia... Só que eles não sabiam que era um cara que estava fugindo. Eu não sei falar se ele tinha roubado alguma coisa, ou se ele estava com alguma droga, alguma coisa, e a polícia estava perseguindo e ele entrou aqui para se esconder. E acabou machucando algum dos alunos? Não, porque a polícia não fez nada, na verdade. A polícia se defendeu a todo tempo, né, se protegendo. Na verdade, eles machucaram a polícia, né, porque eles começaram a jogar as coisas na polícia, carteira, cadeira, pedaço da mesa de ping-pong, bola, tudo que eles achavam na frente, eles jogavam na polícia no intuito de salvar o cara que eles achavam que estava sendo agredido pela polícia. Caramba. Foi bem... Bem louco. Foi bem complicado. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Eu queria saber mais sobre o sarau, ou os saraus que você estava à frente, né, também. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que era essa época do sarau. A nossa sala de leitura, antigamente tinha o projeto Sala de Leitura, onde a professora que tomava conta da sala de leitura tinha que desenvolver um projeto em cima da literatura. E o nome dela é a professora Alessandra. E a Alessandra falou, Marina, vamos fazer um sarau? Vamos montar um sarau com os alunos? Você me ajuda? Eu falei, vamos, né? Porque eu gosto de mexer com artesanato, com essas coisas. Então, ela fez um sarau onde os alunos de todos os períodos, manhã, tarde e noite, podiam fazer poesias. Teve concurso de poesia, teve concurso de música, teve paródia. Daí a gente desenvolveu vários cartazes, a gente pendurou pela escola inteira. O pátio ficou muito lindo. A gente fez um pátio só de poesias, com cartazes com poesias com poetas conhecidos e a poesia dos alunos que estavam participando do concurso. Daí a prefeitura montou até um palco pra gente, porque veio o vô de um aluno tocar, que ele toca viola, tocou viola pra gente. Os alunos que cantaram vieram cantar. A irmã de uma das professoras também, que é musicista, fez uma canção para os alunos. Daí a gente fez também, nas salas de aula, a gente fez salas ambientes. Então a gente montou uma sala ambiente de cada matéria, português, matemática, história. Então, além do sarau que a gente estava tendo ali, podia subir nas salas de aulas e ver. Então o professor de matemática fez, por exemplo, trapézio, tudo com canudinho com as crianças, tudo isso feito com os alunos. A parte de construção de maquete, essas coisas, tudo, as salas foram montadas pelos alunos e pelos professores. Então, assim, foi uma coisa muito legal. Saiu no jornal da cidade, no Tribuna. E pra galera que acompanha o Instagram do podcast, vai poder ver todas essas fotos, né, Marina? Que ela tem foto de todos os eventos, ela me mandou do sarau, das festas juninas, ela me mandou. E eu vou estar publicando todas, inclusive um pedacinho dessa entrevista que eu gravei, vou colocar um pouquinho. Aí quem quiser acompanhar, se chama
podcast_bagunça 2023. E, Marina, emendando nesse assunto do sarau, você poderia falar pra gente um pouquinho sobre as festas que eram abertas ao público? Ai, foi muito legal. A antiga diretora nossa, né? Isso foi antes da pandemia, né? Porque a pandemia veio para dar uma... acho que assim, não uma baixada de bola na gente, mas deu uma desanimada, né? Talvez agora a gente volte a fazer. Mas a antiga diretora nossa gostava muito de fazer as festas abertas à comunidade. Porque a gente tem, né, a APM da escola e o conselho de escola. Então, era uma junção com pais, alunos e comunidade, onde a gente saía para pedir prenda, a gente tinha roleta, a gente tinha festa, a quadrilha, a gente vendia pastel, refrigerante, bolo, bastante coisa legal, assim. A professora Márcia, que era uma professora antiga nossa e também foi nossa vice-diretora, ela era professora de artes e organizou uma festa do folclore. E daí foi a mesma coisa, foi junção das matérias, então cada professor na sua matéria desenvolveu um cantinho da escola sobre o folclore. Então foi construído um brinquedo que a gente entrava dentro, na verdade é como se fosse um fantoche grandão de uma cobra que a gente cantava a música e dançava dentro dela. As crianças entravam dentro e a gente dançava. Daí teve a professora de ciências, montou uma mesa com temperos que antigamente as avós da gente gostavam, né, bastante por tempero natural mesmo, comida típica. Então foi assim, ficou muito bonito o evento. Daí a gente fez concurso de roupa caipira. Não foi só roupa caipira, foi tudo. A gente fez, como o folclore nosso é extenso no Brasil e são vários tipos, então tinha de tudo. A gente fez boi bumbá, teve as danças típicas, comida típica de várias regiões. As crianças fizeram pipa, fizeram peteca, fizeram vários brinquedos folclóricos. Então foi assim um evento durante o dia inteiro na escola, onde eles puderam comer comida típica, vivenciar as músicas típicas, danças típicas, roupa, as crianças eram caracterizadas. Então foi bem legal. E o pessoal gostava de participar? Vinha bastante pessoa? Muito. A roleta nossa sempre dava muito legal. Muito porque assim, e assim, a Michelle saía, como a mãe dela é do comércio, então ela conhecia bastante gente, ela saía pedir, conseguia bastante coisa. A Valéria, que é agora a nossa vice-diretora, também conhece bastante gente, saía pedir bastante prenda, porque ela trabalhou numa padaria antes de vir pra escola, né? Então, assim, ia na comunidade, a gente saía pedir, os próprios pais reuniam as coisas, então a gente tinha muita coisa. Era uma coisa legal, porque não era assim, só uma pessoa trabalhando. Era a comunidade, os alunos, os professores, os funcionários. A gente ajudava a se maquiar, a fazer roupa para as crianças. Então, assim, era um momento muito gostoso, porque a gente estava junto. Não só dentro de sala de aula, não só com lousa e giz. Não como coordenadora. Não como a Marina inspetora só olhando. Isso. Como amigos. A gente tava junto, comendo junto, brincando junto, dançando junto. E eu acredito, Marina, que esse ano a gente voltou com tudo, né? O pessoal tá super participativo em questão de grêmio, conselho e tudo mais. Você acha, assim, que se os alunos se reunirem para trazer essas festas de novo, pra gente abrir ao público, sair, pedir ofícios, né? Você acha que daria certo? Tipo, fazer uma festa junina aberta ao público se a gente começasse a planejar? Com certeza, acho que se for planejado antes, conversado, a gente já podia fazer rifa para arrecadar dinheiro pra gente conseguir as coisas. Supermercado consegue doação. O povo mesmo daqui, o Bar do Bi, o meu avô sempre, que é morador antigo, meu avô tem 96 anos, também viveu a vida inteira aqui, ele sempre gostou de ajudar. Então, acho que assim, se a gente juntar uma galera legal, todo mundo junto, a gente consegue muita coisa, muita doação. Também fica uma festa bem legal. Daí, sempre chama a guarda municipal, né, que fica com a gente, porque tem que ter em evento aberto, assim, é bom ter, né, um policiamento, uma coisa mais assim. Mas eu acho que funciona super legal. Então, quem sabe até o final do ano a gente já não tem mais algumas histórias pra contar aqui com a Marina, hein? Marina, conta pra gente o incidente que teve das chuvas fortes que teve esses tempos atrás.
Ah, não, essa da chuva foi... Gente, é muito engraçado aqui. Eu falo, olha, eu já chorei muito aqui, eu já ri muito. Esse dia foi assim, o muro nosso agora tá alto, né? Era baixo. E o cemitério também era diferente, porque agora murou o cemitério e antes não era. Era um cemitério onde a gente via tudo e era um morro. E nesse dia, como ontem, chuva forte de vento e pedra. Gente, mas eram umas pedras enormes que os professores tiveram que colocar o carro dentro do nosso pátio, porque estragou muito o carro na cidade. Mas com muitos carros? Ficam buracos, né? Porque o granizo não era pequeno, era granizo muito grande. Em que ano foi isso? Ai, eu não vou me recordar, mas eu acho que 2015, 2016, mais ou menos. E daí, nesse dia, eu também já tava indo embora pra minha casa. De repente, a gente olha uma mãe de uma aluna descendo o morro do cemitério, correndo. Essa mãe pulou o muro. Ela pulou o muro, caiu rolando o morro nosso aqui. Praticamente ficou nua. Veio, e daí a Juliana foi de encontro e falou assim: ah, fulana, você quer alguma coisa? Ela, sai da minha frente que eu vou conversar com esse menino. E a gente saiu. Porque assim, aqui, infelizmente, não tem como a gente conter todo mundo, né? Nós somos seres humanos. A Juliana saiu. No que saiu, a Juliana foi atrás, a Juliana e a Michelle. Essa mãe subiu na sala de aula, atrás do menino que tinha namorado a filha dela. E começou a bater no aluno dentro da sala de aula. Vocês e aí interviram? A gente foi, tudo, tentou. A professora que estava na sala era uma professora nova. Ela tinha acabado de se formar. Ela ficou num estado de choque que naquele dia ela teve que ligar pro pai dela vir buscar ela na escola. E ela acabou até exonerando o cargo, ela não voltou mais da aula. Porque assim, foi um caos, gente. Era a criançada gritando por causa da chuva. Era gelo dentro no corredor, parecia uma pista de gelo. Era gelo do granizo. Era a mãe correndo toda suja de lama, batendo no aluno, o aluno tentando se defender, a gente tentando segurar, outros alunos tentando intervir, e aquela confusão. Até que ela se acalmou, entre aspas, saiu, pulou o muro de volta e foi embora, simplesmente como se nada tivesse acontecido. Nossa Senhora! E essa professora, acho que ela foi a mais... que sofreu porque ela nem voltou. A gente não sabe se ela foi para outra escola, mas a gente ficou sabendo que ela exonerou o cargo dela e não voltou mais Ficou da com aula. trauma até, Ficou né? traumatizada. Ah, imagina ela contando essa história no psicólogo. Não, o pai dela ela era nova, ela tinha 20 e poucos anos, era recém-formada. Com toda certeza deve ter ouvido falar muito mal da nossa escola. Por poucos casos, assim, que é o que eu falo, acho que para todo mundo que vem, todo mundo fala, o Cândido Moura. Não, gente, a nossa escola não é assim. Quem entra aqui sabe, qualquer escola tem problema, como qualquer uma, como particular ou qualquer outra pública, mas a nossa escola não é assim. A nossa escola é comunidade. Já teve muita coisa, mas assim, tudo coisa que a gente foi conversando, foi se ajeitando. Quando a gente entrou aqui, os alunos comiam e largavam os pratos na mesa, jogava lixo no chão, comia fruta, fazia guerra com o bagaço da fruta. A Cidinha, que era a faxineira, se vocês tiveram a oportunidade de chamar ela pode contar melhor. Gente, era uma judiação. Até que foi assim, a gente entrando dentro de sala de aula e conversando e falando, explicando que lixo é no lixo, que a faxineira merece respeito, que não é porque ela tá aqui para limpar a escola que ela tem obrigação de resolver umas coisas dessa. Então, assim, foi tudo mudando com conversa, com carinho, com outro olhar, até que eles aprenderam que o lixo é no lixo, o prato, o resto de comida na lavagem, o prato lá pra merendeira lavar. Até porque depois nós mesmos vamos usar o prato. Então, assim, eles jogavam o prato dentro da privada, gente. Eles jogavam o prato na terra. Daí a gente falava, gente, por mais que a merendeira lave, imagina um prato que caiu dentro de uma privada. Como que vai comer comida de novo? Que a gente reutiliza o prato. Então, foi assim, foi muita conversa, muito carinho, até eles entenderem que nós íamos ficar aqui para sempre, né? Eu talvez me aposente aqui. E mudar isso, mudar essa cabeça, mudar essa visão. Sim. Marina, agora uma das histórias assim que você comentou com a gente também, que podemos considerar engraçada, o mistério do latão de lixo. O que aconteceu? Ai, gente. Chegamos aqui um dia para trabalhar, já tinha começado a reforma na escola, isso foi o ano passado.
Gente, cadê o lixo, a faxineira? Marina, cadê o lixo? Foi ano passado. Foi quando começou as reformas, agora. Tá. Cadê o lixo, gente? Como assim? O lixo que fica no pátio, o lixo do banheiro. Marina, entraram no banheiro, fizeram as necessidades no chão. Eu falei, não pode ser. Eu falei, será que tem gente? Desce eu e a Samara, pegar a câmera, porque a câmera nossa fica gravada, né, as gravações, e começa a procurar. Ver os meninos trabalhando, né? Ninguém entrou no banheiro, os meninos da reforma. De repente, num horário que era um domingo, que não tinha ninguém, um horário da tarde, a gente vê o indivíduo pula o muro da escola, ele vem olhando, andando, ele tenta entrar os portões das salas de aula, ele tenta, só que é trancado, ele não consegue, ele volta, daí ele vai, pega o lixo do pátio, que é um lixo maior, vê o que tem dentro, joga o lixo todo no chão, arrasta o lixo pra dentro do banheiro, daí lá ele fica um tempão, foi ele que fez as necessidades, acho que de pirraça no chão do banheiro, né, as meninas depois tiveram que lavar, e daí ele roubou todos os lixinhos do banheiro, os cestinhos que ficam dentro de cada banheirinho, ele levou tudo embora, jogou o lixo que tava dentro no chão e levou embora. Daí ele fica um tempo, ele olha, dá mais uma olhada, senta, ele entra comendo um salgadinho, come esse salgadinho, para um pouco, bebe uma água, anda mais um pouco, tenta de novo entrar pelo portão onde vem para as salas de aula, daí ele desce de volta todos os lances de escada e vai embora. O que ele fez com esses latões de lixo, gente? Não sei, porque era durante o dia. Foi durante o dia, num domingo. Era um horário de almoço, assim, sabe? Pós-almoço, meio-dia, acho que foi entre meio-dia e 2 horas da tarde, tava sol. É que nesse dia os meninos, porque eles trabalham até em fim de semana, os que estão fazendo a reforma, eles não tinham trabalhado. Agora a gente vai passar essa pergunta aqui pro professor Daniel. Aqui, ó. Ah, tá. Vocês não estão conseguindo entender. Não. É aquela pergunta que você até comentou, mas se quiser se aprofundar, que é essa questão, né, desse estereótipo negativo, né, que o resto da cidade tem sobre a escola, né? Você falou sobre isso, né? Sim, mas é uma coisa que até na própria secretaria tem isso, porque quando eu prestei o concurso eu fui escolher, a pessoa que veio falar pra mim falou, olha, agora só sobrou o Fenísio, que é lá no Barão, e o Cândido de Moura, sabe? Fez tipo assim, e o Cândido, sabe? Uma cara tipo, né? Eu falei, não, eu quero o Cândido. Aí todo mundo, você quer o Cândido? Eu falei, eu quero, lógico, gente, 3 quarteirões pra cima da minha casa, não tem porquê eu ter que me deslocar todo dia, eu com criança pequena, para um bairro distante, pegar a pista, gastar gasolina, correr risco de pegar a pista, sendo que eu tenho uma escola aqui. E quando eu entrei, eu não vou falar pra vocês que foi, tudo as mil maravilhas, não. Foram 2 anos sofridos, eu apanhei, eu apanhei de aluno aqui dentro da escola, uma aluna cuspiu uma vez na minha cara, eles sabiam, então eles me ameaçavam que sabiam onde eu morava. Um dia eu tava subindo com a Yasmin, que é uma das minhas filhas, subindo do supermercado Cubatão, uma das alunas que não gostava, e elas não gostavam assim. Eu gostava de vir arrumada. De vir, eu gostava, eu era mais nova, né? Então eu gostava de vir maquiada. Eu tinha 25 anos. Então eu gostava de da idade. eu gostava de vir arrumada, eu gostava de usar pulseira de prata, então elas falavam que eu era metida. Elas nunca nem tinham conversado comigo e elas me julgavam pela minha aparência. E nesse dia ela pegou e jogou a bicicleta em cima da minha filha para pegar a minha filha. Ela só não conseguiu porque na hora que eu percebi, eu tirei a Yasmin pro braço e coloquei pro outro lado. E eu já sofri várias ameaças. Yasmin é sua filha mais velha. A minha filha mais velha. Eu já sofri várias ameaças antigamente, hoje não, graças a Deus. Nesses 2 primeiros anos eu tinha vários boletins de ocorrência, de ameaça mesmo, de agressão, de aluno cuspir, de fazer bola de papel com cola, jogar no cabelo, de jogar bomba. Uma vez jogaram, é uma bomba de cimento, que ela é uma bola assim, que Bola aqui Brasil. tinha muito disso no começo, de soltar bomba na gente, pra machucar. Ele jogou na minha perna e voou estilhaço de cimento e prego. Nossa. Dentro. Então machucou minha perna, tudo. Eu tenho uma outra menina que também me arranhou toda, que me pegou, porque assim, infelizmente a gente não pode nem se defender. Era o que a ronda escolar falava. Falava, olha, Marina, dependendo do jeito que você se defender,
Se você deixar alguma marca nela, infelizmente a lei tá contra você. Então, assim, foi muito, muito sofrido o começo, realmente, mas depois, gente, quando eu fui conhecendo a história de todo mundo me conhecendo, vendo que eu não era nada daquilo que eles achavam que eu era, então tudo mudou. Mas no começo, nesses 2 anos, foi muito difícil. E eu volto a dizer, a nossa escola não é uma escola ruim. Os professores que entram aqui falam que é uma das melhores escolas para trabalhar com questão de coordenação, as meninas da faxina, as meninas da merenda, nós, agentes escolares, que tem uma abertura maior, um respeito, um outro olhar. Tem as dificuldades, tem as barreiras que a gestão às vezes coloca, ou algumas coisas que a gente não, né, que não é permitido, mas assim, a nossa escola é maravilhosa. Eu não trocaria. Todo mundo fala, por que você não sai de lá? Não saio. Para eu sair daqui, só quando eu terminar minha faculdade de pedagogia, eu prestar um concurso para ser professora e eu ir dar aula. Do contrário, eu não saio daqui, não troco minha escola, meu Cândido Moura, por nada. Eu falo que aqui me moldou. A Marina que entrou aqui em 2013 não é a Marina de 2023, de jeito nenhum. Eu aprendi muito com vocês, com as gestões, porque eu tive várias gestões, né, nesses 10 anos, com as gestões, com as dificuldades, com as histórias contadas de aluno que os professores falavam assim, aquele menino lá não presta, aquele menino, mas não sentava e falava, vem aqui. Não sabia que passava fome, que a mãe batia, que a mãe é presa, que a mãe é drogada, que o pai tá preso, que não sabe quem é o pai, que passa fome, que dorme no chão, que tem que sair daqui trabalhar para poder comer alguma coisa, ou que só come dentro da escola, porque a gente tem aluno que só come dentro da escola, que chega em casa não tem o que comer. A gente tem essa realidade aqui dentro. Então, assim, eu não permito. Se alguém perto de mim falar mal da minha escola, eu não permito, porque não é assim. Eu falo, venha e conheça, viva a nossa história. Hoje, na minha veia, corre Cândido Moura. Hoje, eu sou a Marina que eu sou, com a cabeça que eu tenho, graças a esse trabalho aqui. Então, assim, muita coisa. A gente já teve aluno aqui que chegava todo encapuzado, num calor, que eu falava, não pode ser. Não pode ser. Essa pessoa precisa de ajuda. Ela tá pedindo ajuda sem falar socorro. Ela tá pedindo ajuda de uma outra forma. E a gente chegou nessa menina, o dia que eu pus ela dentro da sala, eu falei, tira essa blusa. Não, eu falei, tira essa blusa. No que ela tirou o moletom dela, ela era giletada do ombro à mão. Por ela ser gorda, os alunos ofendiam ela, faziam bullying com ela. E ela não gostava de vir exibir no corpo. Daí foi uma conversa com a Márcia, que era a nossa mediadora. Foi uma conversa com a gente, uma conversa com alunos, entrar dentro da sala de aula, porque eu me acho nesse direito de entrar dentro da sala de aula e falar, gente, louco, vamos conversar. Que isso? Se fosse você, o que tem? O que tem a pessoa ter o cabelo crespo? O que ele tem ser mais gordo que você? A cor da pele ser diferente? Não, então foi uma coisa que a gente foi conversando e hoje ela se ama. Ela fala, Marina, eu me amo do jeito que eu sou. Ela anda de regata, ela começou a vir na escola com roupa normal. Então, assim, a gente tem muito disso. A Michelle, eu falo que a Michelle, ela teria que trabalhar na assistência social. Eu falo, Michelle, você tinha que ser assistente social. Porque, assim, um olhar que eu tenho pra essas coisas, que eu falo assim, aquela pessoa lá tá sendo agredida. A Michelle olhava e falava assim, Marina, aquela menina ali tá grávida. Ela tá diferente, tá acontecendo alguma coisa com aquela aluna. Porque a gente tá aqui em cima com vocês o dia inteiro. Então, vocês podem achar que a gente não tá vendo, porque é muito aluno, a gente vê. A gente que tá aqui em cima, a gente vê. A gente sabe se vocês estão tristes, se tá acontecendo alguma coisa, se não tá acontecendo. Então, eu acho que o julgar das pessoas de falar que aqui é ruim é porque a pessoa, muito aluno daqui, externa a dor dele, querendo que a outra pessoa sinta dor, ou sendo agressivo pra, tipo assim, não chega perto de mim, que eu sou mal. Se você chegar perto de mim, eu vou te agredir. Não é isso, é porque ele não quer que saiba da história triste dele. Não quer, na verdade, que a gente descubra que ele não é essa fortaleza toda, que ele tem uma cicatrizinha ali, uma feridinha, um negócio que dói nele. Então, isso é uma autodefesa.
de muitos alunos nossos, por isso que estereotipou o Cândido de Moura como uma escola ruim. Ai, não vai trabalhar lá não, que lá, nossa, é só bandido, é só drogado. Ai, não, mentira. E aqui, Não na é. verdade, né, tem tanto talento, né? Nossa, a gente tem aluno que escreve muito bem, aluno que desenha muito bem, aluno que canta, aluno que dança. A gente tem a Maria que joga futebol. Nossa, Maria, cadê ela? Não tá aqui, né? Tomar água. A nossa jogadora, não só de futebol, de tudo, de tudo, de tudo. Eu sempre falei, Daniel, para esses alunos nossos, não permita que a história triste de vocês, que a história triste da mãe, do pai de vocês, mate o sonho de vocês. Vocês são capazes de fazer o que vocês quiserem. Vocês podem, não é porque vocês nasceram num bairro pobre, que vocês estudam numa escola pública, que vocês não podem ser médico, o que vocês quiserem ser. É que nem eu falo para as minhas filhas, não seja coisa que faça mal pro outro. Desde que seja uma coisa boa, que vá fazer bem para outra pessoa, vai atrás do seu sonho mesmo, luta, vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, mas vocês vão conseguir, vocês são capazes. Não deixa a história triste de vocês achar que o fim de vocês é o mesmo do pai, da mãe ou da família. Sim. E uma coisa que você falou, que o Cândido é uma escola super acolhedora, né? A gente pode ver conversando com os professores, professor Daniel, você, professora Verônica, Viviane, Vera, todos eles, a Thelma, são dos professores assim que eles não estão aqui só para dar aula, sabe? Vocês são, assim, se a gente tá mal, se a gente tá um dia assim que tá conversando mais ou um dia que não quer conversar muito, vocês vêm, conversam com a gente, tentam arrancar alguma coisa, dá um abraço e a gente se sente acolhido como se fossem nossos pais. Muitas vezes o carinho que a gente não recebe dentro de casa, a gente recebe com os professores. E eu acho isso muito legal, porque a gente vê muitos professores que simplesmente passam a matéria na lousa e tem aquilo na cabeça, né? Aluno dentro da sala de aula e matéria na lousa. Só que não é assim. Não é assim porque a gente acaba criando um vínculo, um carinho um pelo outro. E se eles querem respeito, a gente também quer. A gente também quer amor, a gente quer carinho, a gente quer aprender a matéria. Então eu acho muito legal vocês serem nossos amigos antes de serem nossos professores. E do mesmo jeito que a gente percebe quando vocês não estão bem, A gente também percebe. você já várias vezes que eu não tô bem, que aconteceu alguma coisa não aqui dentro ou aqui dentro da escola, o aluno chega e fala assim: dona, a senhora não tá bem, né? O que você tem, Marina? O que você tem, Marina, hoje? Que você tá brava, ou que você tá triste, que você tá quieta. Então isso é muito bom, gente. Eu acho que assim, a gente é uma família. Acima de qualquer coisa, a gente é uma família aqui. Sim. Marina, e tem alguma história, assim, inédita, assim, que poucas pessoas sabem? Que a gente não chegou a comentar. Meu Deus. Ai, tinha um aluno. Ai, agora a gente tinha um aluno Momento fofoca. Gente, ele era muito hilário. O nome dele, a gente chamava ele de André Lambreta, porque ele andava na escola inteira fingindo que estava montado numa moto. E ele fazia o barulho da moto ligando, o barulho da moto acelerando, o barulho da moto freando, o barulho da moto subindo a escada, descendo a escada. Ele andava de moto dentro da escola o dia inteiro, na moto imaginária dele. Ele falava, ele gostava de falar que ele era amigo particular da diretora, que não é a direção nossa atual, que ele era amigo, que ele ia na casa dela, que ele nadava na piscina dela, que ele fazia picanha na casa dela, que ele tocava sanfona pra ela. Inclusive, ele fazia convites, ele falava assim: olha, Marina, esse fim de semana ela deixou eu convidar você pra ir no nosso churrasco. Você quer ir? Você não precisa levar nada, porque lá a gente tem tudo. Como se ele fosse dono e filho da diretora da escola. Sério, Marina? Ele tá aqui, ele ficou com a gente desde o sexto ano. Do sexto ano. Só que depois, assim, infelizmente, no ensino médio, a gente acabou perdendo ele para as drogas. Ele virou até morador de rua, tudo. A família, a gente tentou ajudar, tentou internar ele, tudo, mas infelizmente ele foi se envolvendo começou com droga pequena, até que se envolveu no crack, e hoje ele é morador de rua. Então, assim, faz muito tempo que eu não vejo. Às vezes ele vem, ele me vê de longe, ele já grita: ô, dona! E eu sempre andando na moto imaginária dele. Olha.
Nossa. Mas infelizmente a gente perdeu ele. Gente, ele tinha uma habilidade, ele corria, aqui todo mundo sabe, o pátio da escola, a altura que é o muro aqui, pra ir pro telhado. Ele corria de um lado pro outro, ele batia o pé, ele conseguia se pendurar e subir no telhado. louco. Caraca. Ele dava mortal, ele corria, batia o pé, dava mortal no muro. Então, assim, ele tinha umas habilidades, umas coisas, uma imaginação. Um dia ele se escondeu debaixo da mesa da diretora, a gente achou que estavam matando ela. Ele se escondeu debaixo da mesa dela, ela sentou pra trabalhar, ficou trabalhando, e ele lá debaixo da mesa, até que ele grudou a perna dela. Mas ela gritava, que desceu todo mundo, que daqui do pátio a gente escutava, a gente falou, tô matando ela. Chegou lá, ele lá dando risada, ele, só tava brincando de esconde-esconde. Então ele tinha uma mentalidade infantil que ele vivia no mundo dele. E infelizmente isso acabou que as pessoas Mas se envolveu com... perceberam isso nele, começaram a introduzir ele vender droga, daí começou ele experimentar as drogas e a gente acabou perdendo ele para as drogas. Mas, gente, era demais. Muito criativo. Nossa, muito. Eram umas coisas que ele inventava que eu falava assim, não pode ser. Eu falava, lá vem a lambreta de novo na minha cabeça. Ai, Marina. Muito bom. Eu gostaria de perguntar aqui pro pessoal, alguém tem alguma pergunta, queira falar alguma coisa que ficou com dúvida? Nada? Então, acho que é só. Você tem mais alguma pergunta, Cauã? eu tô de Professor? Eu queria agradecer, muito ricas as histórias. Sim. Agradecer a Marina pela essa oportunidade. Como eu falei, a gente conversou algumas vezes na sala de aula, eu falei, eu acho que esse vai ser um dos melhores podcasts. Muito obrigada, realmente Marina, foi. realmente foi. Eu que agradeço, eu que me sinto abraçada por vocês, por ter me chamado pra estar aqui. E de verdade, eu tô de férias, eu sinto saudade de vocês, eu tô na minha casa. Tem dia que eu falo assim, gente, eu não aguento, quero ir embora. Tô cansada, mas às vezes eu tô lá em casa e falo, que saudade das minhas crianças, pra ficar perto de mim, conversar, distrair a cabeça. E eu quero deixar aqui que o que eu sempre falo pra vocês, eu tô aqui pra vocês porque vocês precisarem. Se for uma conversa íntima, no particular, tem a minha sala ali, a gente conversa. Se tiver precisando de alguma coisa em casa, a gente dá um jeito, a gente ajuda. Doação de cesta básica. E a gente também sente falta. Você acha que chega sábado e domingo, eu não sinto falta de receber o abraço de bom dia da Marina, 7 horas da manhã. Ou escutar, vamos, gente, tá na hora, bora. Pessoal, deu a hora, Deu 10 a hora, minutos vamos pouco. Atrasado já, falou isso pra mim hoje. Quase toda semana, Marina, deixa o portão aberto aí que eu vou chegar atrasada. 7 horas da manhã eu tô acordando. Logo que Ai. eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu percebi na Marina é os bolos, né? As festinhas, né? Eu Você faço. sempre gostou de Sim. fazer muito isso, né? Sempre. Uma confraternização. Nossa, e quando ela ajuda nas decorações? É. Caraca, a gente fez festa junina, né? Ela fez a cestinha do cupido. Meu, foi muito legal. Ela é muito criativa. E agora, essa festa junina, a gente vai fazer de tudo pra dar certo, né? Pra abrir ao público. É isso. Muito obrigada, Marina. Eu que Obrigado agradeço. pelo seu tempo. Obrigada pelas histórias, por ter tirado um pouquinho do seu tempo pra conversar com a gente. E espero que tenham mais entrevistas, né? Quem sabe, se possível, no final do ano. E espero que Contar vá mais pra histórias frente. pra gente. assim. É isso. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Fiquem com... Não, calma. Até a próxima. Até a próxima edição. E como vocês sabem, logo logo a gente vai começar a publicar as edições do podcast no nosso YouTube e no Na podcast. plataforma de um pessoal lá de São Paulo, Isso. desobediênciasonora.milharal.org. Exatamente. A gente vai postar todas as informações no nosso Instagram. E é isso, até a próxima edição do podcast Bagunça. Obrigado. Uhul! Quero uma foto.